Já ouviram essa música, galera? Se não ouviu, aproveita a quarentena, reúne a família e coloca Maria Gadu para tocar Oração ao Tempo. É uma belíssima canção, uma canção que vai falar justamente do nosso tema de hoje. Ora, o tempo. Lembra lá no vídeo anterior que eu falei para vocês o que a história estuda? Ora, a história estuda as ações do homem, na onde que eu falei que era a chavinha que vocês precisavam guardar. A história estuda as ações do homem e das mulheres também, óbvio, no tempo. E aí a grande pergunta inicial da nossa aula, o que é o tempo? O tempo é justamente aquilo que está envolto nas nossas vidas, né? Aquilo que faz o tempo passar, aquilo que é o nosso motor de transformação ao longo da história, né? Imagina você nascia tão petitiquinho, né? Tão petitiquinho, mal conseguia abrir o olho. Com o passar do tempo, houve transformações, você começou a reconhecer a sua mãe, o seu pai, os seus familiares, começou a reconhecer aquilo que estava à sua volta, começou a engatinhar, começou a falar, começou a andar, né? E hoje tá aí, né? Molecão, molecona, estudando nessa quarentena, né? Estudando, super inteligente e esforçado, que não perde nenhum dia de aula, não é mesmo? É, eu sei que não. Tudo bem? E aí, galera, ó, é importante frisar para vocês que eu estou acompanhando o nosso material. Lembra, tá? Lembra que a gente está seguindo o nosso material. Estou ainda no capítulo 1 do livro de vocês, tá? A primeira semana lá no site é de referência a esse capítulo e esse vídeo 2 nosso é justamente a continuação do nosso vídeo anterior, tudo bem? A gente está no capítulo 1 ainda. Então vamos pensar o tempo aí como esse motor de transformação da sociedade, transformação do ser humano e transformação de tudo que está à nossa volta, ao nosso redor, tudo bem? E aí, isso você vai conseguir achar lá na página 9, ok? Virando na página 10, a gente pode pensar, né? Os calendários, os nossos relógios, será que sempre foram os mesmos? Afinal, para que serve o relógio e calendário se não para marcar a passagem do tempo, né? E o que é importante a gente pensar e perguntar? Será que todos os povos que já passaram pela Terra e ainda estão na Terra, será que eles marcaram e marcam o tempo da mesma forma? E a resposta já adianto para vocês, não, não marcam da mesma forma, né? Cada homem, cada sociedade em seu tempo vai marcar de um jeito, porque cada sociedade vai ter uma necessidade diferente, né? A nossa necessidade hoje, por exemplo, com os nossos relógios digitais, é justamente marcar a hora que a gente levanta, despertar, né? Na hora do nosso despertar, marcar a hora que a gente entra no nosso trabalho, os adultos no caso, ou vocês mais jovens que entram e saem da escola, marcar a hora do almoço, né? Marcar a hora da janta, marcar a hora da nossa alimentação. Então percebam que a marcação do tempo é muito importante para o nosso dia a dia, né? Mas vamos pensar um agricultor lá no século XIII, na Inglaterra. Será que esse camponês ele tinha necessidade de entrar e sair do trabalho como nós temos? Ora, claro que não, né? É importante a gente pensar que esse camponês ele estava envolto com o seu trabalho, que não é o mesmo trabalho que agora nós, homens e mulheres do século XXI, temos. É um outro trabalho. Então percebam que a marcação do tempo dele podia estar atrelada a outra coisa. Vamos pensar que esse cara lá do século XIII na Inglaterra plantava arroz, vamos supor, né? Ele plantava arroz e aí o arroz ele tem seu próprio ciclo, né? De semear, seu próprio ciclo de crescer, seu próprio ciclo de colher. E muitas vezes esses ciclos estão ligados às estações do ano. Então perceba que a marcação desse camponês lá no século XIII estava atrelada
as estações do ano, não ao tic-tac do relógio como nós, hoje, homens e mulheres do século XXI, estamos ligados. Não. Então percebam que o modo de vida desse camponês no século XIII era outro. A marcação do tempo para ele era diferente de nós do século XXI. Vamos pensar também os astecas e os maias, lá no século XI, aqui na América. Eles tinham sua própria marcação de tempo, muitas vezes ligada à colheita também, mas também muitas vezes ligada aos festejos dos deuses, né? Que eles próprios tinham sua própria religião e seus próprios deuses. Muitas vezes esses calendários estavam ligados às festividades desses deuses que eles acreditavam, né? Então percebam que calendário e relógios nos servem como o quê? Lembra lá da nossa aula passada de fonte histórica. Afinal, a marcação do tempo está ligada como homens e mulheres de um outro determinado tempo se organizavam, né? Seja para colher, seja para viver, seja para trabalhar, né? Então, o calendário e o relógio, ele permite que nós acessamos a esse passado como esses homens e mulheres se organizavam, que muitas vezes é muito diferente do que a gente está acostumado hoje, né? E aí, ó, só estou virando a página para a gente continuar acompanhando, tudo bem? A marcação do nosso tempo hoje, né? O nosso calendário, ele é um calendário gregoriano, tá? Ele foi feito no século XVI, ele foi elaborado no século XVI pelo Papa Gregório, por isso chama calendário gregoriano, tá? E aí, a nossa marcação de tempo é muito específica, né? O que define o que é um dia? O dia é um conjunto de 24 horas. O que define o que é uma semana? A semana é um conjunto de 7 dias. O que define o que é um mês? O mês é um conjunto de 28, 29, 30 ou 31 dias. Vai depender do mês que estamos nos referindo, né? O que define o que é um ano? O ano é um conjunto de 12 meses. O que define o que é uma década? É um conjunto de 10 anos. O que é um século? Um conjunto de 100 anos. O que é um milênio? Conjunto de 1000 anos e assim por diante, né? Isso a gente fez em sala, a gente fez exaustivos exercícios tanto em sala quanto na prova e foi muito divertido, né? Espero lá que vocês lembrem daquela nossa regrinha que está no caderno de vocês. Meu Deus, o ano 1524, que século pertence? A gente põe 1524 no papel, pega os dois últimos dígitos, que são quais? O 2 e o 4. Risca. Não terminou em 00, não é mesmo? 1524 não termina em 00. Então a gente soma 1. Soma 1 a quê? Ao 15 que sobrou. Não era 1524? Riscamos o 2 e o 4. Sobrou ali o 1 e o 5. 15. Soma 1 que dá 16. Então o ano de 1524 pertence ao século XVI. Mas o ano de 1500? O ano de 1500 termina em 00. Toda vez que um ano termina em 00, a gente risca o 00 e achamos o século que ele pertence. Então o ano de 1500 pertence ao século XVI? Não. O ano de 1500 pertence ao século XV, né? Viu? Fácil, fácil, mole, mole. Passei rápido por isso, porque a gente já fez exaustivos exercícios sobre isso, né? Vocês já estão craque, que eu sei muito bem. Tudo bem? E aí, como nós da história, como nós do século XXI, a gente olha para o passado e divide esse passado. Ora, muito simples, né? A gente lembra lá da pré-história, a gente vê a história antiga, a gente vê a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Né? Então a gente faz essa divisão na história para justamente facilitar o nosso estudo e porque a gente percebe que durante, por exemplo, da Idade Média, a gente percebe que durante todo esse tempo que a gente chama de Idade Média é um tempo que tem certas características parecidas, né? Então a gente vai definir esse tempão todo de Idade Média como Idade Média por isso, né? E assim serve também para a Idade Moderna, para a Idade Antiga, enfim. Tudo bem? Acompanhe isso na apostila de vocês, né? Acompanhe isso na apostila de vocês e no site tem lá uma tabelinha para vocês verem. Se eu não estou enganado, no dia 3 tem uma tabelinha lá com as divisões de cada época, de cada era que a história divide, tudo bem? História antiga,
medieval, moderna e contemporânea. E aí, façam aquela tarefinha muito legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Olha, na Idade Antiga, o que a gente pode remeter quando eu falo de Idade Antiga? Eu dei um exemplo desse para vocês em sala. Olha aqui, essa obra, ó, tá vendo aqui, ó? A Odisseia de Homero é uma obra feita no século V a.C., né? Lá na Antiguidade Grega. Tudo bem? Ele vai voltar, vai narrar o retorno do cara chamado Odisseu de uma guerra para a sua cidade natal de volta. E aí é uma aventura repleta de desastres, muitas vezes, repleta de paixões, repleta de amor, mas enfim, é uma história contada lá na antiguidade, e quando a gente fala de idade antiga, é importante a gente nos remeter a esse exemplo, né, que é a Odisseia. Então procurem depois exemplos de outras épocas. No exemplo da Idade Média, quando a gente fala de Idade Média, o que a gente pode achar que foi produzido naquela época? Quando a gente fala de Idade Moderna, o que foi produzido naquela época que a gente consegue olhar para aquele objeto e falar, isso é Idade Moderna. Né? Então anotem depois isso no caderno de vocês, lá está bem explicadinho, tudo bem? Lá no site. E agora, e o nosso calendário? Né? O nosso calendário, o calendário de São José do Rio Preto, né, ele é marcado por feriados. Vou dar 3 exemplos. O feriado da Sexta-feira Santa, o feriado do Corpus Christi e o feriado da Imaculada Conceição. Então, esses 3 dias festivos são feriados municipais, feriados da cidade de São José do Rio Preto. Tá? Pesquisem por que esses feriados são importantes, porque eles marcam o nosso calendário. Né? Vejam mais uma vez que no calendário está marcado o que é importante para cada sociedade. Por que esses feriados, essas datas comemorativas são importantes para a nossa sociedade riopretense, né? Então percebam que a gente pode usar mais uma vez o calendário como fonte histórica, sim, porque ele está determinando como cada época, cada sociedade traz consigo datas importantes e como essas sociedades se organizam para essas datas, não é mesmo? Bom, gente, acho que vou ficando por aqui nesse vídeo. A próxima semana a gente vai começar a pré-história. Espero que vocês estejam ansiosos, porque eu estou bastante. E nunca se esqueçam de se preservar. Fiquem em casa, tá? Não saiam para a rua. Lavem constantemente as mãos, tá? Os nossos cuidados com a higiene é muito essencial nesse momento. Um grande beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.